Me cabe passar a palavra ao nosso convidado, Dr. Pedro Flack Júnior, explanará sua exposição no sentido de cultura e negócio. Nosso convidado é mestre em gestão e negócios pela Unicinos e pela Université de Poix, em França, especialista em direito empresarial, negociação pela FGV e direito societário pelo IICS, em São Paulo, certificado em compliance pela SCCE, Society of Corporation Compliance and Ethics, head jurídico da Zenvia Mobile, presidente da Associação Brasileira de Direito e Administração e membro da Comissão Especial de Advocacia Corporativa da OAB, do Grupo Estratégico de Executivos Jurídicos da ANCHAM e do Comitê de Privacy and Data Protection. Sua Excelência tem a palavra, por gentileza. Desembargador Vitor, muito obrigado pela excelência, mas eu sou uma pessoa bastante jovem e certamente tenho menos experiência do que a maior parte de vocês aqui dentro, mas agradeço as palavras, agradeço o carinho, cumprimentando-lhe, cumprimento a todos os presentes, aos demais componentes da mesa, mais especialmente a desembargadora Cláudia, que fez esse desafio de conversar sobre cultura e gestão, que é um tema que eu sou apaixonado. Minha tese de dissertação de mestrado é um pouco sobre isso. A minha prática profissional toda é voltada nisso. E eu queria fazer um convite para vocês, porque não vai ser uma palestra, não vai ser uma exposição, vai ser uma provocação. E eu gostaria da participação de todos. Para isso, eu precisava que vocês pegassem seus computadores ou seus celulares, acessassem o site Menti. O nome não fui eu quem deu, é uma plataforma internacional, então acessassem o site menti.com e colocassem o código 8613, que vai ser uma troca entre o que eu tenho para conversar com vocês e as percepções de vocês sobre o que a gente vai conversar aqui hoje. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar, não é muito difícil o acesso à plataforma. Talvez vocês que estão do lado de cá tenham uma dificuldade de enxergar aqui, mas a apresentação também vai estar no celular de vocês assim que a gente for fazendo essa interação. Conseguiram acessar? Alguém ficou com alguma dúvida? Não conseguiu? Parece que o celular da Claro aqui também não pega direito, mas da Vivo estava funcionando, estava tranquilo. Não, 3 pessoas já estão com dúvidas aqui. Vocês podem ir acompanhando o desempenho da conversa, dessa provocação em tempo real na tela. Quem está com dúvida, por favor, só dá um toque que eu tento ajudar vocês. Senão a gente pode, de repente, ir passando e saneamos as dúvidas ao longo da conversa. É para aparecer essa tela aqui. Vocês vão ver essa tela e vai ter uma opção com um botão de interrogação, caso vocês tenham alguma dúvida. Mas se todos estão vendo essa tela, está funcionando, a gente pode passar para a próxima lâmina, que, na verdade, é um alinhamento de expectativas que eu gostaria de perguntar para vocês e, na verdade, expor qual é o meu objetivo com essa conversa aqui com todos hoje. Na verdade, o objetivo é compartilhar experiências de lado a lado. Eu quero compartilhar minhas experiências, meus estudos com vocês e quero que vocês compartilhem também aqui as experiências e as premissas que vocês têm quando a gente fala de cultura e gestão. E tem um objetivo que talvez seja o objetivo maior de todos, que é transformar. Eu acho que eu tenho um desafio bastante grande aqui, porque pelas exposições que me precederam, tudo que eu falei, que eu pretendo falar, na verdade, já foi dito de alguma forma. Então, eu quero tentar não falar mais do mesmo, mas falar de uma forma diferente, talvez transformar um pouco dos conceitos e permitir que vocês saiam daqui hoje também transformando conceitos, transformando ideias e, por que não, transformando pessoas, que é um dos maiores desafios que a gente tem hoje quando a gente fala de cultura e gestão. Aqui começa a nossa interação. Eu queria ouvir de vocês o que vem à cabeça de vocês quando a gente fala, o assunto é cultura. Nos celulares de vocês, nos computadores, vocês têm 3 campos para preencher. Preencham, por favor, com uma palavra que vem à cabeça de vocês, que define o que é cultura para vocês. Podem preencher 1, 2, 5, podem repetir o preenchimento. É só preencher, clicar em submit embaixo, que eu quero ver qual é a percepção de vocês sobre cultura, o que passa na cabeça de todos nós aqui sobre cultura.
começou a vir as respostas do pessoal: cinema, arte, identidade pessoal, conhecimento amplo, erudita, informação. Informação é muito interessante, gostaria de conhecer a pessoa que colocou informação. Conhecimento é uma palavra que já está se tornando recorrente no nosso alinhamento de expectativas. A arte também se repete. História, tradição, música. Vocês percebem o que a gente está fazendo aqui? Estamos falando todos sobre um conceito apenas, que é um conceito de cultura, e a gente tem, não consigo contar aqui, mas a gente tem 20, 30 palavras diferentes que descrevem um mesmo conceito, que, na verdade, talvez todos poderiam estar alinhados com uma palavra. Talvez conhecimento seja o que mais se destaca, mas a gente ainda vê que tem um pequeno desalinhamento entre as concepções e as percepções de cada um, quando a gente fala de cultura. O que é um conceito de cultura? Cultura são práticas, são símbolos, comportamentos, valores éticos, morais, princípios, crenças, cerimônias, enfim, todos os conceitos que a gente falou antes, todas as percepções que a gente falou antes, todos nós aqui compartilhamos, estão certas, de certa forma, só que a cultura tem um objetivo que é influenciar pessoas com diretrizes e premissas para guiar comportamentos e as suas mentalidades. Quando a gente fala de gestão, o que vem na cabeça de vocês como conceito de gestão? Na mesma linha de antes, por palavras, individualmente, vamos ver o quanto temos de alinhamento e o quanto temos de respostas desafiadoras quando o assunto é gestão. Administração, ordem, organização. Temos menos conceitos aqui, pessoal. Gastaram a criatividade quando a gente estava falando de cultura ou o pessoal está pensando um pouco mais? Organização, eficiência, ordem, paciência. Paciência, muito bom, muito bom. Administração, planejamento, organização. Temos um ganhador. Organização, acho que é o maior conceito que a gente fala aqui, a palavra que mais aparece como uma palavra que descreve ou que vem à cabeça quando a gente fala de gestão. Existe também um conceito formal sobre gestão, mais ou menos na mesma linha de cultura. Gestão é o ato de gerir, administrar, dirigir. Na verdade, é um conjunto de práticas que buscam resolver um assunto ou concretizar um projeto. Antes de começarmos aqui, eu estava conversando com o pessoal e alguém me comentou: é difícil fazer gestão. Será que é difícil? Quando eu saio de férias, eu não faço uma gestão das minhas férias, eu programo uma viagem, eu programo meu orçamento, datas, eu arrumo minha mala, saio, programo até como é que eu vou me divertir no lugar que eu estou viajando. Isso é gestão. A gente faz gestão do tempo, a gente faz gestão de expectativas, a gente faz gestão do nosso dinheiro. Na verdade, são práticas, é um conjunto de práticas. Existem diversos livros, diversos estudos falando sobre gestão, quando gestão, na verdade, é uma coisa muito simples que todos nós fazemos no dia a dia. Agora eu faço uma pergunta para vocês. O que é mais importante, cultura ou gestão? Podem escolher uma alternativa, clicar em enviar. Vamos ver como é que está o pensamento desse grupo, se gestão ou cultura é mais importante. Temos 16, 17, 18 votos. Tem mais gente que não votou, porque somos no mínimo 40 pessoas aqui. Vamos lá, pessoal. 22 pessoas votaram cultura, 12 pessoas votaram gestão. Está quase parelho, vamos o quê? 60% das pessoas aqui presentes acreditam que cultura é mais importante do que gestão. Será que ter cultura ou ter gestão como mais importante faz a diferença em algum aspecto? Qual é o nosso contexto hoje? Vamos tentar resolver essa pergunta conforme o andamento da nossa conversa aqui hoje. Por favor, não é porque a gente está interagindo nos celulares que não significa que vocês não possam perguntar. Tá? A ideia é justamente fazer uma interação, um bate-papo, quanto mais a gente conseguir, melhor. Mas qual é o contexto que a gente tem hoje? A gente fala de velocidade, a gente fala de tecnologia, consumo, propósito, colaboração. Isso que a gente está fazendo aqui está colaborando. É um mundo digital. A gente fala de comportamento, escassez, sustentabilidade, agilidade, simplicidade, complexidade.
É um mundo ambíguo, é um mundo rápido para alguns aspectos, é um mundo extremamente devagar em outros aspectos. Esse é um dos pontos do contexto. Vocês conhecem essas marcas aqui? A Cláudia já falou uma muito boa ali, que é a Tesla, que pretende levar os seres humanos a Marte, povoar Marte. Mas vocês sabiam que ela é uma montadora de veículos, que não tem estoque e que não tem lojas, e que vende seus veículos pela internet e só vende após a compra ter sido efetuada? E a gente para pensar no mundo que a gente vive hoje, que absurdo. Eu atravesso a rua, tem uma concessionária, eu ando alguns quilômetros, tem uma fabricante de veículos, com o pátio cheio de veículos, que eles têm que dar vazão e botar no mercado. A Tesla vende muito, está mudando o conceito da indústria automobilística, vendendo sobre demanda. Tem fila de espera de gente querendo comprar os carros da Tesla. Carros que dirigem sozinhos, automáticos, carros eficientes, que não consumem combustíveis fósseis. O Facebook, todos aqui conhecem, provavelmente. O Facebook está no centro de uma discussão nas últimas semanas nos Estados Unidos, que o objetivo é regulamentar o Facebook, campanhas no Facebook, porque o Facebook foi acusado do seu algoritmo ter influenciado o resultado da decisão americana. Todo mundo usa, talvez, para diversão, para passar tempo, para se manter atualizado, mas vocês sabiam dessa dimensão, que é uma tecnologia a ser capaz de mudar o rumo da eleição de um país, a ponto das pessoas começarem a discutir, precisamos regulamentar uma coisa nova. Vocês conhecem essa empresa aqui? Parece um clipe de papel dobrado. Airbnb, que também a doutora Cláudia falou aqui, o Airbnb está revolucionando a indústria de hotéis. Eles não têm nenhum hotel e eles estão revolucionando a indústria de hotéis. Na verdade, estão permitindo que as pessoas aluguem suas casas, quartos que estão sobrando nas suas casas. E hoje, quando alguém vai viajar, quer uma opção mais barata de lugar para ficar, procura no Airbnb, que está muito mais barato que qualquer hotel. O Uber, não preciso nem mencionar aqui a quantidade de discussões que a gente vê no Brasil e no mundo pipocando sobre o Uber, que nos faz questionar o próprio conceito da mobilidade urbana, nos faz questionar, inclusive, o nosso planejamento familiar. Eu tenho um Uber que eu chamo no meu celular, em 2 minutos está na porta da minha casa. Por que eu preciso me preocupar em ter um carro, em gastar com gasolina, seguro, me preocupar se tem uma garagem onde eu trabalho, se, na verdade, eu posso ter um motorista particular, muito mais barato, do que se eu fosse contratar uma pessoa sem as implicações de direitos trabalhistas sobre uma pessoa que vai trabalhar para mim como motorista. O Uber, o Google hoje ele serve mais para educar do que a maior parte das faculdades dos cursos de graduação. Se tu tem uma dúvida, tu não vai pegar o livro para procurar. Tu vai no Uber, joga no Google, joga no Google, o Google te responde em 2 toques. Obviamente, as pessoas estão perdendo, na verdade, seu senso crítico, que nem tudo que aparece ali está certo, mas se o Google disse... A gente tem a Apple, que revolucionou a indústria dos telefones, e talvez uma das que eu acho mais interessantes aqui, o contexto. Vocês conhecem esse gato aqui? O GitHub? GitHub é a empresa mais exponencial que existe no mundo hoje. O GitHub é uma plataforma de tecnologia, eu falo isso com propriedade porque eu trabalho numa empresa de tecnologia hoje. Não estou nem acostumado mais a usar terno, gravata, eu trabalho de calça jeans e meias coloridas. Então, se eu estiver cometendo alguma gafe aqui, peço perdão de antemão, mas o GitHub é uma plataforma de colaboração de tecnologia. Enquanto o Uber, a Tesla, o Airbnb, o Facebook, todas essas empresas desenvolvem os seus aplicativos e os seus negócios com base em tecnologia, os desenvolvedores dessas empresas copiam os códigos que eles usam nas plataformas no GitHub. Porque eu sou programador, eu tive uma ideia, eu coloco no GitHub para as pessoas usarem essas ideias. Então, a maior parte dessas empresas que está fazendo algum movimento de disrupção, na verdade, está usando conceitos e o trabalho de terceiros que eles sequer conhecem, que são pessoas que gostaram de colocar sua ideia para outras pessoas usarem. Vocês conseguem ter noção do que é isso? Eu estou tendo uma ideia, na verdade, eu estou colocando em prática algo que alguém já desenvolveu e gostaria de compartilhar e não está me cobrando nada por isso. Vocês já viram esse gráfico aqui? Ainda falando sobre contexto. Conhecem esse gráfico?
Esse é um gráfico que fala, um estudo que foi feito desde o ano passado, é a segunda versão desse estudo, que enquanto a gente está aqui conversando, enquanto passar 1 minuto, essa é a quantidade de interações que vai ter na internet. Então, em 1 minuto, são 3 milhões de curtidas no Facebook no mundo inteiro, são 150 milhões de e-mails que são enviados, são 300 horas de vídeo assistido no YouTube, 44 milhões de mensagens trocadas no WhatsApp, 69.500 horas de filmes assistidos no Netflix, e aí a gente vê como o Netflix realmente mudou o conceito e desbancou o YouTube. São 56 mil fotos no Instagram, são 39 mil horas de músicas ouvidas no Spotify. Em 1 minuto isso acontece. Então, o contexto que a gente vive hoje é de muita interação, muito rápido, e provavelmente, quando a gente fizer esse estudo o ano que vem, talvez algumas empresas dessas nem estejam aqui, talvez o número de interações de uma empresa aumente exponencialmente, de outra reduza, porque o mercado muda constantemente. E aí eu faço mais uma pergunta para vocês. Dentro desse contexto, o direito ele é analógico ou o direito é digital? Alguém respondeu muito rápido. Vejo uma tendência em respostas dizendo que é analógico, e eu não preciso ser nenhum estatístico para afirmar isso. A gente está aqui falando sobre administração, em um público formado basicamente por magistrados, que administra, que tenha o condão de administrar um assunto relacionado ao direito, que, na verdade, tem que administrar a justiça, que é uma tarefa muito difícil. Só que como administrar a justiça se o direito que a gente usa no nosso dia a dia é analógico? É uma dificuldade hercúlea. Segue aumentando o número de respostas dizendo que o direito é analógico. Como é que a gente faz acontecer isso? Como é que a gente faz essa virada de chave? Como é que a gente faz a gestão propriamente dita? A gente faz com mudança, a gente faz com transformação e a gente faz com colaboração. Resultado é uma transformação do sistema. A doutora Cláudia me deu uma difícil tarefa de falar sobre cultura e gestão aqui. Na verdade, eu estou mais trazendo dúvidas para o pessoal do que falando propriamente sobre conceitos de cultura e gestão. Mas é mais na linha do que eu falei ali no início. Cultura e gestão são assuntos que a gente já conhece há muito tempo, que todos aqui estão cansados de saber o conceito e que todos praticam no dia a dia. Na verdade, é só a gente abrir a cabeça e pensar de uma forma diferente, colocar novas lentes nos nossos óculos para perceber que a gente faz a gestão no dia a dia com um trabalho de cultura, a gente precisa de pessoas engajadas e quem faz a transformação são os líderes do negócio no dia a dia. Porque a cultura come a estratégia que a gente constrói de um negócio, de um empreendimento, no café da manhã. Essa frase foi Peter Drucker que lançou. A gente discute estratégia, a gente passa um tempo falando sobre a estratégia, construindo a nossa estratégia que a gente vai trabalhar no ano de 2018, qual é a estratégia de crescimento da minha empresa, qual é a estratégia da gestão que a gente vai ter no tribunal. E quanto tempo a gente passa discutindo sobre a cultura das pessoas e a cultura do meu negócio, a cultura da minha gestão. E se eu falo que cultura como é a estratégia no café da manhã, será que eu não estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu não estou priorizando os assuntos de forma errada? Como fazer isso? Com 3 pilares, que são pessoas, processos e resultados. Qualquer negócio tem pessoas. As pessoas são os agentes dessa transformação. Qualquer negócio, qualquer empreendimento tem os processos, tem os ritos que eu tenho que seguir, que são os caminhos para essa transformação. E qualquer negócio, qualquer empreendimento tem que ter resultados. Não adianta eu trabalhar se eu não almejar algum resultado. Não adianta eu planejar alguma coisa se eu não sei onde eu quero chegar. Esses resultados são um valor agregado. É um processo mais eficiente, mais eficaz, mais célere, que traz resultado para as partes envolvidas. É uma empresa que vende meu produto, tem um lucro, distribui o lucro entre os empregados. É basicamente assim que se faz o processo de transformação, basicamente assim que se faz cultura e gestão.
Pensando em pessoas, pensando em processos e pensando em resultados. Esse é um conceito que a gente usa no dia a dia lá da empresa, que é o Startup Mindset, que é uma criação de um curso que tem na faculdade de Berkeley, o Startup Bootcamp, criado em parceria com a The Economist. São esses 8 conceitos, esses 8 comportamentos que fazem o indivíduo trabalhar engajado, motivado, entendendo a cultura de um negócio, perseguindo o resultado, aderente aos processos. São basicamente 8 aspectos. Um perfil hands-on, proativo, que a pessoa veste a camisa e faz a coisa acontecer. É um profissional que não se preocupa em experimentar, começa indo pela direita, não dá certo, troca o caminho, vai pela esquerda. É um profissional que tem agilidade, que não é um elefante tentando trocar de via, ou uma tartaruga que não consegue trocar o curso da sua ação de uma maneira rápida. É um profissional que aceita riscos. E vejam bem, é aceitar riscos, porque qualquer empreendimento, qualquer negócio, qualquer ponto de gestão pressupõe risco. E aceitar riscos faz parte disso. Não vou correr risco, então fica em casa. E olha, se tu ficar em casa também tu tá correndo riscos, porque daqui a pouco pode cair um avião na tua casa e é arriscado. Querer crescer, o profissional ter aquela vontade de seguir em frente. Quando eu falo profissional, eu falo de uma maneira geral, qualquer pessoa envolvida dentro de um processo de gestão. É uma pessoa que também quer inovar, é uma pessoa que tem disposição para falhar e uma pessoa que desafia o status quo. Um pouco do que eu estou fazendo aqui hoje é isso. Eu estou fazendo uma coisa que eu nem sei se ia dar certo, mas acredito que está dando, porque eu vejo os likes aqui acontecendo em tempo real. E quem faz essa transformação acontecer? Quem é que faz a cultura? Quem é que faz a gestão num contexto de velocidade, num contexto de complexidade, no mundo de hoje? Quem é o responsável por fazer isso? O líder. E, nesse momento, eu falo como líder todos nós. Todos nós fazemos parte da gestão de algum processo ou de algum projeto. Todos nós temos alguma responsabilidade perante algumas pessoas. Todos nós temos responsabilidade dentro de um processo de cultura. A cultura organizacional, a cultura do tribunal, a cultura do trabalho da comunidade onde eu estou inserido. É o líder o responsável por fazer a transformação acontecer. E aí a gente entra nas características do líder transformador, que é aquele líder visionário, que nem o Elon Musk, líder da Tesla, que quer levar pessoas para Marte, que é o líder que tem credibilidade, aquele líder que não só tem um discurso, mas ele vive aquela prática. O walk the talk é um assunto em voga hoje, tem livros falando sobre isso. Não basta falar, tem que fazer. É um líder que tem relacionamento mobilizador, que traz as pessoas para si, porque vê um propósito comum em todas elas, vê a capacidade de cada uma delas de seguir em frente e fazer aquele projeto acontecer. É o líder que entende de comportamento agridoce. Todo líder ele tem que entender de pessoas, trabalhar com pessoas, com relacionamento. É legal, isso é bacana, isso é bonito. Agora, tu também dá sermão se alguém não está fazendo a tarefa como era esperado, se tu tem que tomar uma decisão dura para trazer o trem de volta para os trilhos. Esse é o lado azedo do agridoce. A parte boa é a parte doce. A parte difícil é a parte azeda. E todo líder tem que saber distinguir isso e não pode esse líder se imiscuir de trabalhar só num dos lados. Ele tem que saber trabalhar das duas formas. E é um líder que tem elevado grau de autoconhecimento. Por isso que eu acho uma iniciativa como essa muito saudosa. Porque estamos aqui buscando conceitos novos, buscando trocar ideias novas sobre talvez um assunto antigo, um assunto que eu não tenho muita capacidade, que eu gostaria de desenvolver. Todos nós somos líderes, temos que saber quais são as nossas falhas. Temos que saber... Não é nem falha. Todos nós sabemos os pontos que a gente tem que desenvolver. E se a gente sabe isso, é muito mais fácil a gente ser responsável e assumir o papel de líder transformador e inspirador de pessoas.
Porque ser líder é trazer a pessoa que está aqui, na zona de conforto, para vir para cá, onde a mágica acontece. É o líder que faz a coisa acontecer, que inspira pessoas e tira ela daquele ambiente de estagnação que ela está acostumada no dia a dia e dá para ela um trabalho difícil, um trabalho desafiador, um trabalho que ela não está acostumada, e ela vai performar, ela vai crescer, ela vai se desenvolver enquanto profissional, enquanto ser humano. Um exemplo dessas práticas, dessas ideias que eu falei até agora. Falando um pouco sobre a empresa que eu trabalho. A empresa que eu trabalho ela tem 14 anos apenas. É uma empresa que começou naquele conceito do Vale do Silício, na garagem da avó de um dos fundadores. 2 amigos da faculdade conheceram um terceiro sujeito numa festa. Eles ficaram amigos e resolveram montar um negócio para envio de SMS. Eles mandavam SMS para avisar as pessoas sobre as festas que estavam acontecendo na cidade. 14 anos depois, a empresa se tornou uma das empresas líderes no mercado de SMS. Nenhuma empresa no Brasil vende tanto SMS quanto a gente. A gente circula por dia 60, 70 milhões de SMS. Provavelmente todos vocês recebem um SMS nosso por dia. Foi lá, fez uma operação no cartão de crédito, recebeu a notificação da transação no seu celular. Essa mensagem passou através da nossa plataforma, mas não aquelas mensagens de propaganda chatas que eu vi vocês comentando. Essas mensagens são um mercado ilegal que a gente tenta combater, mas é bem difícil. Mas somos uma empresa que vende basicamente isso. Hoje a gente tem 220 funcionários entre Porto Alegre e São Paulo, faturamos 360 milhões de reais ano e vamos abrir o capital daqui a 2 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma empresa de apenas 14 anos. É uma empresa que as pessoas vão trabalhar de havaianas, bermuda, camiseta, e isso gera uma série de conflitos, uma série de assuntos que têm que ser resolvidos pelo jurídico que eu ou a equipe não aprendeu na faculdade. E a gente fala, o ensino está defasado. As coisas precisam mudar. A forma como a gente precisa ensinar tem que ser diferente, e os conteúdos também precisam ser diferentes. Então, o que a gente fez? A gente tinha muito problema, ainda tem até hoje, mas o que a gente fez? Vamos discutir qual é o propósito do departamento jurídico. A gente fez um trabalho de colocar todos os advogados da empresa numa sala fechada por 3 dias, fazendo uma imersão nos problemas da empresa, na experiência de cada um e que todo mundo gostaria de fazer. Por que tu levanta de manhã da tua cama, pensa, eu vou botar uma roupa e vou trabalhar, e eu vou trabalhar feliz? O que te motiva? Esse trabalho gerou um senso de propósito na equipe, que é uma equipe que quer ser reconhecida por fazer as coisas acontecer com qualidade. Isso aqui foi uma construção coletiva. Como que a equipe faz isso? Também foi uma construção coletiva, onde a equipe descobriu quais eram os seus valores e quais eram os valores que elas iriam colocar no seu trabalho no dia a dia. Trabalhando com ética, com integridade, alinhados com a estratégia da empresa, através de comunicação, buscando melhores práticas. A parte mais importante de tudo isso, por isso que eu resolvi trazer para cá, é quantas vezes a gente entra num negócio, em qualquer empresa, chega lá, tem uma tela, um quadro dizendo missão, visão, valores da empresa. Vamos no supermercado, tem missão, visão, valores. Quando vai pesar tuas compras na fruteira, ou quando tu vai passar no caixa para pagar tuas compras, pergunta para a pessoa que está trabalhando ali qual é a missão, visão e valores do teu negócio. Se alguém souber, muito provavelmente é porque decorou, porque está escrito no crachá do lado de dentro, que a pessoa tem que ver aquilo todo dia. Agora, quantas pessoas, de fato, vivem esses valores no dia a dia? Por que a importância disso? Não existe gestão sem pessoas, não existe negócio ou processo sem pessoas. E se as pessoas estão alinhadas, engajadas e vivendo os valores daquele negócio, daquele processo, aí eu tenho os resultados almejados. O que a gente faz lá? A gente faz basicamente tudo. Mas das ações que a gente faz, das atividades que a gente tem no departamento, vejam qual é a primeira delas.
não é nenhuma matéria do direito. E foi a que surgiu com maior frequência na conversa com os advogados da equipe. É ser parceiro dos negócios, é entender a necessidade da pessoa que está me pedindo uma ajuda, me pedindo um conselho jurídico, é entender o porquê ela quer e atender de forma satisfatória. Isso todo foi um processo de construção que surgiu naturalmente, onde a cultura da empresa e a cultura das pessoas envolvidas no processo se transformou na gestão. E aí, tu consegue desenvolver comportamentos esperados de maneira clara, tu consegue dizer que as pessoas trabalham com senso de dono, gostam de trabalhar em equipe, comprometidas, inconformadas com a realidade, buscando inovação, sendo simples e práticas. Eu não preciso falar de conceitos abstratos ou traçar uma tese sobre um assunto, quando, na verdade, a pessoa que me acessou só quer não pode fazer isso, porque a lei não deixa. Beleza, vou buscar outra forma. O que não se admite de comportamento num profissional também surge de um processo de construção de cultura, falta de engajamento, desorganização, retrabalho, inacessibilidade, individualismo, sair da zona de conforto. Tudo isso surge naturalmente dos inputs das pessoas envolvidas no processo. Se tu trabalha a cultura de uma empresa, automaticamente tu está trabalhando a gestão, está simplificando a tua gestão. Porque tu está trazendo as pessoas que vão fazer a gestão acontecer para o teu lado, para entender exatamente o que tu precisa e para onde é que tu vai. Com isso, tu tem uma série de aprendizados dentro daqueles 3 pilares que a gente comentou antes, de pessoas, processos e resultados. Ninguém trabalha sozinho, todos formamos um time, todos somos representantes dos valores corporativos. E aqui, por valores corporativos, a gente pode colocar qualquer tipo de valor de qualquer tipo de negócio ou empreendimento que a gente está. Qualquer equipe tem um valor. Se tu constrói um time, se tu trabalha o senso de pessoas, se tu trabalha a estratégia e a cultura dessas pessoas, elas vão entender esses valores. Tu tem que trabalhar o teu relacionamento interno e externo, tu tem que nem foi falado anteriormente aqui, tu tem que te relacionar com a mídia, tu tem que te relacionar com os seus parceiros, os teus clientes, com as pessoas que vão fazer o negócio acontecer. Busca por melhoria contínua, aquele lado azedo do agridoce. Não é porque um time está jogando bem que não precisa ter alguma alteração. Tu tem que ficar constantemente verificando os fluxos da empresa e os processos para ver se não é hora de trazer uma mudança que vai tornar o processo ainda mais eficaz. A gente vive num contexto de velocidade, onde o ambiente muda todo dia, o teu negócio também tem que mudar na mesma velocidade. Então, não adianta construir um fluxo perfeito e ficar trabalhando aquele fluxo perfeito para o resto da vida, porque em algum momento, alguma coisa vai surgir que vai criar uma necessidade de alteração de fluxo. Precisa saber trabalhar com orçamento, foco na gestão. Eu tenho uma quantidade de dinheiro X. É o que eu posso gastar no projeto, é o que eu devo gastar na gestão. Eu tenho que fazer avaliação de desempenho das pessoas que trabalham comigo. Será que essa pessoa está performando conforme a expectativa? Será que quando essa pessoa foi contratada, a gente chegou num acordo do que deveria ser feito, como deveria ser feito? Será que essa pessoa está cumprindo? Será que essa pessoa está motivada, desmotivada? Será que não está performando porque está passando por problemas pessoais? Conhece as pessoas do teu lado para saber o que está acontecendo. E aí tu vai conseguir, talvez, um dos mais difíceis, que é buscar resultados tangíveis. Eu posso querer construir um mundo, construir um sonho. Só que se eu começar o projeto dizendo assim, qual é o objetivo dessa empreitada? Construir um sonho. Tá, beleza, e aí? Pode ser aquele sonho de comer recheado com caramelo, ou pode ser o sonho do Elon Musk de levar a gente para Marte. E aí? O que é tangível nisso? Beleza, vamos construir um sonho. O que é o sonho? Vamos botar no papel de forma objetiva. Levando em consideração tudo isso que foi falado agora, vamos voltar para a interação. Existem 12 aspectos que foram tratados aqui e também foram muito bem tratados anteriormente, que são importantes ou não para a cultura e para a gestão de um negócio ou de um empreendimento. Eu peço que vocês avaliem cada uma dessas práticas, numa escala de 0 a 5, para a gente ver o que é mais importante de fato, conforme a percepção desse grupo,
o que é menos importante e como um desses pontos pode ser mais ou menos importante apenas para a cultura, por exemplo, ou apenas para a gestão. É bem simples, é colocar numa escala de 0 a 5 sobre o aspecto da cultura e sobre o aspecto da gestão, cada uma dessas 12 práticas. Começaram a surgir as respostas. Estou vendo que alguns itens estão melhor posicionados em alguns quadrantes, outros menos. A gente vê missão, visão e valores claros como altamente importante para a cultura e um pouco menos importante para a gestão. A gente vê mapear indicadores de resultado menos importante para a cultura, mais importante para a gestão. Experimentação está começando a ganhar, às vezes, ali, começando a subir no conceito de importante para a cultura e para a gestão. Até agora, nenhum ponto se destacou como não importante. Vocês conseguem perceber que todos esses pontos estão mais ou menos juntos, consolidados no quadrante de importantes para a cultura e gestão? Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Na verdade, a importância é ter uma cultura de gestão. Pessoas com engajamento, focadas no resultado comum, que, através dos seus valores, buscam planejar, monitorar e adequar suas ações para o atingimento de um objetivo adequado. Não é uma prática que vai garantir a gestão, não é uma prática que vai garantir a cultura. É um conjunto de práticas trabalhadas sempre juntas, sempre de maneira estratégica, sempre de maneira planejada, que vai trabalhar a cultura, que vai trabalhar a gestão, que vai fazer a transformação daquilo que eu me proponho a transformar. Seja um projeto, seja uma empresa, seja um sistema, é tudo junto e misturado. E aí eu deixo uma reflexão final para todos que estão aqui. Pensando que a gente é líder, cada um de nós é líder em algum processo, em algum projeto. Minhas práticas focadas em cultura, eu trabalho focado em cultura? Eu trabalho focado em gestão? Será que as minhas práticas superam cultura, superam gestão? Como é que está meu gap de desenvolvimento em cada um desses aspectos? Eu não atendo, eu não tenho nenhuma prática com a minha equipe focada em cultura. Ou eu não atendo, eu não tenho nenhuma prática focada em gestão. Eu queria ver como é que é a média desse grupo aqui. Da autoavaliação. E aí a gente volta para aquele papel do líder transformador que tem que ter autoconhecimento. Uma leve tendência para trabalhar mais gestão e um pouco menos cultura. Está claro para a gente que talvez esse grupo tenha que pensar um pouco mais sobre cultura para equiparar as suas práticas com relação às práticas que já vem praticando em termos de gestão? Fica clara essa análise para vocês? Por favor. A minha percepção é que nós corremos aí um risco de chegar num ponto de inflexão. Né? Se a gente pegar a teoria do caos, você começa os dois no mesmo ponto. Dá uma diferençazinha de 1 grau, né? Você vai descer uma montanha 1 grau, cada um vai chegar num lugar. Né? E aonde que nós vamos conseguir chegar com a instituição? Quer dizer, vamos chegar em 2 lugares, daqui 10 anos, vamos estar em 2 lugares bem separados. Né? Consegue
pensar nisso e como é que nós vamos fazer. Claro, vocês como empresa vão trabalhar com os parceiros para que eles sempre estejam alinhados com essa ideia, mas nós vamos ter que trabalhar com isso para depois fazer essa união, ou vai ter uma ruptura, não sei, é algo que me preocupa, digamos assim, em termos reflexivos. Eu vou te responder dizendo que essa talvez seja uma das perguntas mais interessantes que me fizeram nos últimos tempos, porque ela aborda diversos aspectos. Trazendo um pouco para a prática, por exemplo, que eu tenho no dia a dia da empresa. A gente tem um escritório em Porto Alegre, que é um lugar que tem uma cultura completamente distinta da cultura de São Paulo, com pessoas que trabalham em Porto Alegre, pessoas que trabalham em São Paulo e pessoas que trabalham viajando entre Porto Alegre e São Paulo. Quando a gente fez o trabalho de cultura da empresa, para desenhar qual seria a estratégia de gestão da empresa ao longo do ano de 2017 e 2018, ficou muito claro que essas duas localidades tinham culturas, objetivos, valores muito diferentes. Um pouco parecido com o que tu expuseste. Eu tenho uma vara numa localidade que acaba atuando como uma empresa, que o pessoal que trabalha lá tem uma cultura, tem uma forma de funcionamento, que o líder daquele local acaba trabalhando de uma forma diferente da vara da cidade vizinha. É um pouco parecido com a experiência que a gente teve ali na empresa. E aí a tua pergunta, ou não sei se é pergunta, é comentário, mas será que isso não vai ser, em algum ponto, diferente lá no final? Não saberia te responder. Mas eu deixo outra pergunta. E se for diferente, será que vai ser problemático? Ou será que vai trazer inputs tanto para uma quanto para outra, para elas desenvolverem um processo talvez mais alinhado? Se talvez a vara da cidade X conseguiu atingir um resultado muito bom em um aspecto, enquanto a outra não conseguiu. Será que essa troca, esse compartilhamento de experiências, não vai fazer as duas crescerem juntas? É um pouco... Quem é gaúcho aqui? Eu vou falar um negócio, porque futebol a gente não consegue fugir muito, assim, mas a gente tem lá em Porto Alegre a dupla Grenal. Se um dos times está bem, o outro time acaba querendo correr atrás e ficar bem. É um pouco dessa lógica. Se tem diferença, será que essa diferença talvez não pode ser boa para a construção de duas personalidades distintas, mas que acabam performando de uma maneira a atender todas as necessidades dos seus clientes, pensando assim? Eu confesso que eu não sei te responder a tua pergunta. Acho que é mais... Vamos deixar para a corregedoria responder. Ela que vai ter que unificar tudo. Mas aí também tem um líder lá em cima pensando nisso, que também tem um valor diferente dos liderados que também tem que trabalhar. Mas eu queria deixar uma reflexão final aqui. Só para complementar, é Pedro, né? Isso. Pedro, eu não sei, eu entendi a mensagem do Emerson de outra forma, então talvez a gente tenha feito uma leitura diferente da pergunta. Assim, o exemplo que o Emerson nos traz, uma realidade de várias unidades jurisdicionais, em que uma está pensando em gestão, está fazendo o seu planejamento estratégico interno, está pensando, bom, como eu consigo atingir metas de corredoria, como eu vou gerir a minha equipe de uma forma a que a gente consiga atingir resultados eficientes, enfim, em termos de tramitação do processo mesmo. Uhum. E isso, talvez, sem um estímulo externo muito forte, mas partindo da unidade. E outras unidades que não estão, ou não estão focadas nisso ainda. E a questão é até que ponto é preciso realmente obrigar a que se pense nisso. Passou a ser um impositivo, né? E o próprio fato da gente estar realizando um evento que pauta sobre a administração da justiça e que pauta sobre pense em gestão, nos dá um norte, né? Uhum. Na verdade, eu sou um exemplo de uma vara que se preocupa totalmente com gestão, então não é um discurso de quem não está pensando nisso, a gente está pensando nisso. Mas eu acho que a interrogação do Emerson é mais assim, até que ponto é um assunto sobre o qual não se pode mais fugir. Tem que se pensar nisso como também parte integrante do judiciário, a gestão. A gestão. Acho que foi mais assim a pergunta, não sei, Emerson. Eu sempre sigo a linha que não existem verdades absolutas. O que eu acredito com relação a esses pontos? Tá? Tu, enquanto líder de uma vara que está preocupada com práticas de gestão, tu sabe que tem algum outro lugar que não está praticando isso, embora seja um impositivo.
será que a gente também não tem um papel de liderar os nossos parceiros para mostrar para eles a importância desse assunto e transcender, talvez, a realidade da vara? Provavelmente deves conhecer os líderes de varas que não estão com essa preocupação. Será que a gente não tem abertura? Desculpa. Desculpa eu que interrompi. Não, mas é interessantíssima a pergunta mesmo. E eu me lembro uma coisa que conversei eu com a Isabel Cristina da Imagens, né? A escola tem um papel forte nisso também, né? Não dá para deixar de contar com a escola um pouco para espalhar as ideias que valem a pena. E até o exemplo do workshop da execução penal mostrava muito bem que tinha algumas varas, alguns juízes de execução penal que estavam preocupados em verificar onde os réus estavam cumprindo pena e alguns outros não estavam. Claro, isso nunca foi uma questão levantada, mas assim que os colegas trocaram experiências, houve uma grande, eu acho que houve uma grande, assim, aprendizado comum e prestaram atenção. Eu acho que é o caminho mesmo, a comunicação e o uso da escola para difundir valores culturais. Exato. Também é interessante pensar. A gente vive numa sociedade colaborativa. A gente vive em sociedade, na verdade. A gente não pode ficar em pequenos silos e vendo a coisa acontecer e ficar apenas vendo. E eu acho que o contexto, um pouco que eu trouxe antes, o contexto mostra que a gente vive numa sociedade que interage muito. Ou seja, esses espaços para as trocas acabam acontecendo. E acho que cada vez mais, pelo que a gente vê nos anseios da população, nas trocas com as pessoas que a gente consegue conversar, a gente precisa de alguma mudança. Talvez a mudança seja com relação à postura. Eu tenho a oportunidade na escola, tenho a oportunidade num evento de magistrados, conversar com o meu colega, eu tenho a oportunidade de trocar práticas, vai ser bom para todo mundo. É um pouco utópico, mas eu ainda acredito que isso pode ser feito, pode fazer a diferença. E aí, para finalizar, eu queria que a gente fizesse justamente isso, compartilhasse, mas compartilhasse propósitos. Essa resposta é anônima, mas compartilhem o propósito de vocês com os demais colegas. Vai aparecer aqui na tela. Qual é o propósito de cada um de vocês? Pensando que são líderes dentro de um processo de transformação. Eu cheguei a ficar com arrepio aqui das 3 que já surgiram. Colaboração, engajamento, fazer cada dia algo melhor do que fiz ontem, transformar, eu me identifico muito com esse, não sei porquê. Produzir com rapidez, conduzir uma equipe motivada, pessoalmente realizada, dar respostas aos jurisdicionados da forma mais célere e com a melhor qualidade possível. Muito bom isso. Agilidade, qualidade, efetividade, motivar mudanças. Efetividade surgiu mais de uma vez. Melhorar, fazer com qualidade, em tempo adequado, cumprir a missão. Colaboração da equipe, motivar mudanças. Conhecimento, reflexão, atitude, essencial para tudo isso acontecer. Vocês conseguem perceber que todos que estão compartilhando aqui nessa sala são agentes de transformação? Todos têm essa cultura de transformação? Um pouco mais, um pouco menos escondida dentro de nós, mas todos têm condições de usar o processo cultural dentro da gestão do seu dia a dia, dos seus objetivos. Vocês gostaram de compartilhar, né? Não para de surgir aqui na tela. Era esse o desafio, era essa a proposta que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Somos todos agentes de transformação, fazemos essa transformação através de um processo de cultura, e essa cultura vai afetar a nossa gestão. Eu até ia trocar de slide, mas daí vai parar de receber as respostas de vocês, eu vou deixar aqui. E depois eu compilo esse material, compartilho com todos, para todo mundo ter acesso aos inputs dos colegas. Eu tenho certeza que o resto só serviu para abrir a cabeça. O que vem antes desse slide só serviu para abrir a cabeça. Para deixar todos abertos para discussão aqui. Eu acho que eu não poderia ter explicado
mais sobre cultura e gestão, ou explicado melhor do que essas propostas que vocês estão compartilhando aqui. Obrigado pela oportunidade. O que apareceu? Motivar, implorar e produzir. Sempre dá espaço para alguém fazer uma piadinha. O que disse? Ser igual o Emerson quando eu cresci. Pessoal, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo aprendizado. Estou à disposição. Meus contatos, vocês podem me acessar no LinkedIn, tem o meu e-mail, tem meu celular. Quem estiver por Porto Alegre está mais do que convidado a conhecer a empresa, a conhecer o que a gente faz nas práticas do dia a dia. Aproveito também a oportunidade para convidá-los, quem estiver nos dias 8 e 9 de novembro em São Paulo, a gente vai realizar o 2º Congresso Anual da Associação Brasileira de Direito e Administração, onde a gente vê advogados e gestores discutindo temas relacionados ao direito e as suas relações com a administração, ou a administração, seus impactos dentro do direito. Mais uma vez, doutora Cláudia, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para dúvidas, conversas, quem quiser. Mais uma vez, obrigado.